Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Quero desejar a vocês uma boa teleconferência e então boa tarde. E hoje eu retorno falando sobre estímulo ao autocuidado. O que a gente percebe que o estímulo ao autocuidado, ele é um assunto que está dentro do conteúdo de educação em saúde. Então eu tentei trabalhar mais as questões conceituais do autocuidado do que propriamente a educação em saúde, que já foi tema de uma outra abordagem que eu fiz anteriormente. Então, em função disso, eu gostaria de esclarecer que esse tema de hoje, que chama estímulo ao autocuidado, ele é um tema particularmente muito difícil, porque não tem como a gente falar estímulo ao autocuidado para crianças, por exemplo, né? A gente sabe que as crianças, os bebês, as crianças de 1 ano, 2 anos, 3, 4, até 5 anos, elas são cuidadas, né? Elas são cuidadas por um adulto, por um responsável, então o autocuidado não se aplica às crianças nessa faixa etária. Então o autocuidado seria para as crianças maiores e os adolescentes, adultos e idosos, né? Então primeiro nós vamos trabalhar com um pouco do conceito de autocuidado, né? E depois nós vamos explicar um pouco mais as questões, vamos assim dizer, relacionadas a esse conceito de autocuidado. A gente diz que autocuidado é alguma coisa que você faz em seu benefício, em benefício próprio. Então, o autocuidado, para os autores, seria então as ações que o indivíduo executa para manter a vida, a saúde e o seu bem-estar, né? Então, nesse sentido, é que eu digo que o autocuidado com crianças não é execuível, né? Na realidade, o que a gente faz é cuidar das crianças, mas elas não se autocuidam, vamos assim dizer, né? O cuidado, então, melhor dizendo, o autocuidado, a gente poderia dizer que é o desenvolvimento da capacidade da pessoa, do indivíduo, né, em se tornar agente do seu próprio processo de viver, do seu viver diário, né? Então, é um cuidar de si. É o que o filósofo francês Michel Foucault fala que é o cuidar de si. Então, quando você consegue cuidar de si, a gente chama isso de autocuidado. E o cuidar de si envolve a questão da ética, da cidadania, dos direitos, dos deveres. Então, falar de autocuidado é uma questão muito complexa, do ponto de vista da saúde bucal, da saúde em geral. Mas o objetivo final do autocuidado, então, é fazer com que o indivíduo tenha independência, que ele seja autônomo para desempenhar suas atividades de cuidar de si próprio, né? De tomar conta de si. Como dizia o Foucault, cuidar de si. Então, no autocuidado, a gente pode dizer que a gente tem ações do nosso dia a dia, né? As ações universais, por exemplo, de dormir, alimentar, faz parte do autocuidado. Faz parte também do autocuidado as ações do viver diário, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Como, por exemplo, higienizar-se, né? No nosso caso, higienizar a cavidade bucal, higienizar o nosso corpo, né? E nós temos também as ações de autocuidado que são relacionadas em função de desvios de saúde, né? Como, por exemplo, quando nós temos uma doença, principalmente as doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, né? Que faz com que o indivíduo passe a ter um cuidado consigo próprio a partir dessas doenças, a partir desses desvios da saúde, né, que geraram, então, uma situação crônica que ele vai ter que cuidar a partir de então. Então, são essas 3 condições de ações que fazem com que as pessoas se cuidem, ou que façam, então, o autocuidado, né? A gente pode dizer, então, que o autocuidado são ações voluntárias e intencionais, né? Você, quando está cuidando do seu corpo, existe uma intencionalidade, existe um gesto para aquilo que você deseja alcançar, que é o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, né? Então, a gente fala que essas ações voluntárias, elas envolvem, então, a tomada de decisões, né? Porque ela envolve a capacidade do indivíduo engajar no cuidado de si próprio. Então, é complicado, é complexo a gente falar de autocuidado, porque passa pela questão da motivação do indivíduo, né? Pelo livre-arbítrio do indivíduo. Mas a gente sabe que a essência do autocuidado, então, é o que a gente chama de identidade. Toda vez que nós estivermos falando de autocuidado, nós vamos estar falando
pelo que a gente chama da identidade, o que a pessoa representa para si própria e para o outro nessa sociedade, para os outros, para o colega de trabalho, para a família, para os amigos. Então, essa identidade que o ser humano tem faz com que ele pode cuidar mais, pode cuidar menos do seu próprio corpo, da sua própria vida. Então, o conceito de autocuidado é influenciado por essa identidade que cada um de nós temos, né? E nós sabemos que se o indivíduo ele é completamente integrado na sociedade, no ponto de vista comportamental, estético, biológico, né, vamos assim dizer, socialmente, ele é um indivíduo que tem condição, que ele tem habilidade para cuidar de si mesmo. Isso é que é importante. Daí que eu falo da complexidade do autocuidado, porque o indivíduo, para que ele tenha esse empoderamento perante a vida, ele tem que estar com todos os seus direitos, de alguma forma, vamos dizer assim, satisfeitos, para que ele possa ter a condição, a capacidade de cuidar de si próprio, né? E a gente fala então que o autocuidado, o cuidado de si mesmo, ou o cuidado de si, ele é influenciado por alguns fatores, né? Que a gente já sabe disso, mas é bom agora voltar e sistematizar um pouquinho. Então, pelo sexo, né? Existe uma discussão que muitas vezes as mulheres cuidam mais, porque ou elas acessam mais o serviço de saúde, ou porque elas realmente se preocupam mais, e porque os serviços de saúde muitas vezes ficam funcionando, os serviços públicos eles funcionam no horário que favorece mais a procura pelo sexo feminino. Mas enfim, o sexo é um dos fatores que influenciam o autocuidado. A questão da idade, como eu disse, né? As pessoas muito idosas, com debilidades físicas, com demência, ou as crianças e os bebês não conseguem fazer esse autocuidado, né? A questão da orientação sociocultural também como um fator que influencia o autocuidado, porque as questões socioeconômicas, as questões culturais, a gente só sabe que elas impactam na nossa vida, elas impactam, elas modulam o que a gente chama do biológico, né? Então, um exemplo clássico é você... dois indivíduos que têm um problema como por exemplo a tuberculose, um indivíduo que tem uma condição socioeconômica mais favorável, ele certamente vai sair dessa situação em melhores condições do que aquele indivíduo que também teve o mesmo bacilo, foi contaminado da mesma forma, mas ele enfrenta essa doença de uma forma diferente do outro indivíduo. Então as questões sociais, culturais, elas permeiam a questão do autocuidado o tempo inteiro, né? A questão da assistência da qualidade, né? O acesso aos serviços, o atendimento que o paciente ou que o usuário recebe, ou que o indivíduo recebe, a qualidade dessa atenção em saúde, isso favorece muito a questão do autocuidado, né? Nós conhecemos uma autora francesa, que chama Erzlig, Claudine Erzlig, que ela fala que quanto mais organizados os serviços, mais os indivíduos conseguem também se organizar, e com isso eles têm uma atitude até preventiva. O serviço ele atua até preventivamente para alguns indivíduos, porque o indivíduo chega no serviço e vê que o serviço é tão organizado, que funciona, que tudo tem um ritmo que flui, e ele também se organiza, ele também se disciplina. Isso é importante para o autocuidado do indivíduo, né? A informação ao paciente, a gente já sabe, né, de toda a teoria da educação em saúde, que a informação ela é fundamental. Ela é a primeira parte do autocuidado, né? Sem a informação, o indivíduo não consegue conhecer a si próprio, não consegue conhecer os seus direitos, os seus deveres, como cuidar do seu corpo, como se prevenir, as consequências, as sequelas, as causas das doenças, não é? Então as informações elas são necessárias, elas têm que ser em quantidade suficiente para que as pessoas possam cuidar de si mesmas. E os fatores ambientais, né? Evidentemente, se as pessoas moram em condições insalubres, moram em lugares difíceis, em termos mesmo de salubridade, de condições de vida, elas vão ter possibilidade de cuidar diferentemente de si próprias, né? Então, esses fatores são importantes quando a gente pensa do autocuidado. Por que estar falando desses fatores influenciando o autocuidado? Porque este conteúdo, esse conceito, ele se mistura com o conceito de educação e saúde, né? Como que as pessoas num programa de educação e saúde vão aderir à nossa proposta educativa? O que faz com que o usuário faça adesão ao nosso programa educativo, ao nosso programa de promoção da saúde,
né? Essa mesma pergunta que a gente faz, ela acontece aqui agora no autocuidado, a gente retoma ela no autocuidado, porque a gente fala assim, pacientes com problemas periodontais, isso é muito característico, né? O paciente vira pra gente e fala assim, eu me cuido, eu faço tudo, eu escovo, eu faço fio dental, eu me cuido, e no entanto eu estou sempre com problemas periodontais, né? E a gente sabe da dificuldade do paciente, a gente sabe da questão do risco individual, a gente sabe de todos esses fatores influenciando esse cuidado do paciente, né? Então, pensar isso ao trabalhar com o nosso usuário, com o nosso paciente do consultório, ele é fundamental, né? Muitas vezes as pessoas não estão se cuidando, não porque não querem, não porque não gostam, mas por outras questões, né? Pela representação que ela tem sobre o que é saúde, o que é doença, por exemplo, sobre o conceito que ela tem de saúde. Ela pode ter um conceito de saúde muito limitado, ela pode ter um conceito de saúde que é só a ausência de dor. E se ela tem esse conceito em mente, evidentemente na hora que ela vai fazer a sua prática de autocuidado, ela vai fazer uma prática de autocuidado também muito limitada, porque o conceito de saúde dela é muito limitado, né? Então, são essas questões que são importantes quando a gente pensa no autocuidado, e é assim que a gente deve trabalhar com o nosso paciente, com o nosso usuário dos serviços, né? dos usuários que nos procuram. Então aqui eu acho que esse slide ele é fundamental, porque esse slide ele fala pra gente de quatro palavrinhas que são super importantes. Então quando a gente fala do autocuidado, a gente está falando primeiro informação, como eu já disse anteriormente, né? Todo indivíduo tem que ter informação suficiente para que ele possa ter, então, toda essa parte cognitiva bem estabelecida. E com isso, se ele tem conhecimento, se ele tem informação, ele pode se conhecer a si próprio, não é? Então, hoje em dia, é muito comum a gente pedir que o paciente faça o autoexame bucal, o autoexame da mama, o autoexame do corpo, né? Mas como é que um indivíduo pode fazer o autoexame da mama, da boca, do próprio corpo, se ele não sabe sobre o corpo humano? Se ele não sabe o que ele tem, como que esse corpo funciona, ele sabe, mas ele não sabe com detalhes, ele não sabe de uma forma mais científica, e ele ainda tem dúvidas. Então ele tem desconhecimento, ele pode ter alguns mitos, alguns tabus, algumas informações, talvez do ponto de vista técnico, um pouco equivocadas. Isso vai dificultar com que ele consiga então que ele consiga ter então um autoconhecimento. Então, se ele não tem um autoconhecimento, se ele não conhece o seu corpo, se ele não sabe as causas das doenças, se ele não sabe as consequências dessas doenças no seu corpo, como que essas doenças se manifestam no seu corpo, então dificilmente esse indivíduo vai conseguir fazer o autocuidado, né? O autocuidado, ele necessita de conhecimento, né? Então é impossível eu falar com o nosso paciente sobre higiene bucal se ele não entender um pouco sobre o movimento das cerdas sobre os dentes, sobre a direção dessas cerdas, sobre a dureza ou maciez dessas cerdas, sobre o que tem na pasta de dente, como que ela funciona, sobre a placa bacteriana, como ela funciona, onde que ela se localiza, como que ela fica mais volumosa ou menos volumosa, como é que a placa aparece, né? Se a gente não consegue colocar esse diálogo, essa conversa com o nosso paciente de uma forma muito clara, ele também não vai ser claro na hora de fazer o seu autocuidado. Ou seja, ele também vai ter limites em fazer seu autocuidado. Então, o autocuidado exige motivação. E a motivação, por sua vez, exige informação. Então, esse slide ele é um círculo vicioso, né? Porque você não consegue fazer autocuidado se você não tem conhecimento, mas se você também não tem conhecimento, você também não tem motivação, então uma coisa vai puxando a outra. O que importa é que o autoconhecimento, muitas vezes, a gente tem muitas barreiras, né? Nós, principalmente nós ocidentais, temos muitas barreiras com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, né? E a gente sabe, por exemplo, que a boca é um órgão de muito constrangimento. Então, na odontologia, a cavidade bucal é uma zona de limite, entre o conhecido e o desconhecido, é alguma coisa quase que intocável, né? E a gente sabe que, por exemplo, muitas escolas, muitas unidades básicas de saúde construíram seus escovódromos em determinados locais que causam constrangimento,
né? A pessoa não consegue ficar escovando o dente no escovário ou no escovódromo, porque ele é um lugar quase que público, que passa muita gente ali e vê aquele indivíduo escovando o dente, né? Então a boca, a cavidade bucal, é essa zona do limite do interno com o externo que provoca muitas vezes dificuldade para o indivíduo fazer o autocuidado dele, né? Mesmo em casa, não é mesmo? Então, o que a gente sabe é que a questão do autocuidado está relacionada também com a autoestima, não é? Então, se a pessoa tem informação suficiente, se ela tem motivação e se ela tem uma estima mais elevada, certamente ela se cuida, né? Aquele indivíduo que ele é excluído, que ele é marginal à sociedade, a gente fala que ele não tem pertencimento a essa nossa sociedade, esse indivíduo certamente é aquele indivíduo que não se cuida. Esse indivíduo é aquele mendigo que fica na rua, é aquela pessoa que fica excluída, é aquela pessoa que está pedindo esmola. Essa pessoa não consegue se cuidar, porque ela não se sente parte integrante da sociedade, né? Então, como eu disse, o conceito de autocuidado, ele é um conceito muito complexo, ele é denso, porque ele esbarra nas questões de direitos e deveres e das políticas públicas do nosso país, das questões socioeconômicas, da forma como o nosso modelo de saúde é colocado, né? Isso tudo influencia a forma como nós nos cuidamos. O que mais importa quando nós falamos de autocuidado é que, se vamos falar de autocuidado com a criança, temos que capacitar um adulto, que pode ser a mãe, que pode ser a avó, que pode ser a babá, que pode ser o irmão mais velho, né? Um adulto responsável por essa criança tem que conhecer para poder fazer as ações de educação e saúde, as ações de promoção e de cuidado com essa criança. Se ele é uma criança maior, de 8, 9, 10 anos, ele já tem condição de cuidar de si próprio, né? Ele vai receber orientação, ele vai receber estímulo, ele vai receber informação para ele poder se cuidar. E assim sucessivamente, né? Se essa criança vai crescendo, fica um adolescente, depois um adulto e um idoso, cada vez mais ele vai conseguindo fazer o autocuidado, porque a gente fala que a maturidade traz consigo a capacidade de reflexão. E o ser humano, ele é o dos animais, né, que conseguem fazer esta capacidade de refletir, de cuidar do próprio corpo, de fazer uma crítica, de pensar, de tomar decisões, de agir. O ser humano tem essa característica, né? Então, neste momento, quando as pessoas vão crescendo, que vai amadurecendo mais as informações, os conceitos vão chegando e se consolidando, mais condição de se cuidar o indivíduo tem, não é? Então, por isso que eu falei, estímulo ao autocuidado, com criança é difícil, mas vai crescendo um pouquinho e já consegue fazer, né? Eu trouxe também, só a título de ilustração, alguns dados epidemiológicos que podem nos ajudar a direcionar um pouco as nossas atividades de autocuidado. Eu trouxe porque são dados que a gente diz bem recentes e comparativos, que são os dados do FB Brasil de 2003 e de 2010, né? Então, os dados de 2010 são mais recentes, algumas pessoas ainda não conhecem, mas eu só trouxe a título de curiosidade, e só para dizer que ainda a cárie, a doença periodontal e a necessidade de prótese ainda significa um desafio para nós da saúde pública. Desafio por quê? Porque as crianças de 18 a 36 meses, em 2003, tinham um dente cariado, pelo menos um dente cariado na cavidade bucal. Esse dado se manteve em 2010, né? Quer dizer que as nossas crianças, os nossos bebês, né, de 1 ano até 1 ano e meio, até 3 anos, ainda tem problema. A mesma coisa com as crianças de 5 anos, o percentual foi muito baixo. As crianças de 5 anos tinham um CEL, aqui está escrito CPLD, mas é CEL, tinha um CEL de 3, agora elas têm um CEL de 2,3, então caiu muito pouco. Então as crianças de 5 anos ainda se configura um grande problema de saúde pública para a gente, né? As crianças, elas muitas vezes não têm acesso aos consultórios odontológicos, são os escolares, os adolescentes, muitas vezes os adultos que procuram pelo serviço, as crianças menores de 5 anos não, e aí elas chegam aos 5 anos com essa situação, né? Saber dos dados do levantamento epidemiológico é importante no autocuidado, porque nos vai mostrar a necessidade de trabalhar as questões do autocuidado com esses indivíduos, né? A necessidade da adequada higienização, do fio dental, da alimentação, né? Essas informações são importantes porque
Uma das causas dos nossos problemas de saúde bucal são as questões da alimentação, da nossa dieta, do nosso controle de placa, né? Então esse assunto, por mais que seja um assunto batido e já muito discutido, porque a questão da dieta, do flúor e da placa bacteriana fica num plano biológico. Mas as doenças, elas têm um lado social, mas elas também têm um lado biológico, não é? Elas têm também um determinante biológico. Então, por isso que eu trouxe esses dados, porque eles nos mostram a quantidade de problema que a gente ainda tem. E, no consultório, o que a gente tem mais facilidade de fazer é trabalhar com o dado biológico, é trabalhar com a escovação, com a dieta, são as coisas mais fáceis que a gente tem para trabalhar no consultório, porque está mais próximo do nosso dia a dia. Difícil é trabalhar com o que não está na nossa governabilidade, como, por exemplo, as questões sociais, as questões políticas, as questões econômicas, que interferem na quantidade de doenças que as pessoas têm, consequentemente de doença bucal. Isso é mais difícil. O que é mais fácil, então, é trabalhar com os determinantes biológicos. Então, por isso que eu trouxe esses dados para nos ajudar a esclarecer isso, inclusive, para os nossos pacientes. E a gente tem em mente que as doenças ainda estão aí. Melhorou muito. Nos últimos 10 anos, a nossa condição de saúde tem melhorado muito, mas ainda a gente ainda tem problema, né? Se a gente pensar nos pacientes de 35 a 44 anos, em 2003 o CPOD era de 20,1, hoje em 2010, né, o CPOD caiu de 16,3. Caiu muito, né? Os adultos hoje têm mais dentes restaurados do que dentes cariados, esse é um dado importante que o SB Brasil 2010 nos trouxe. Então, os adultos estão tendo mais acesso aos serviços de saúde, porque os dentes estão ficando mais restaurados do que cariados. Então, se os pacientes estão indo mais no consultório, olha que oportunidade legal que a gente tem para trabalhar a questão do autocuidado com esse paciente, né? Olha que oportunidade boa que a gente tem de aproveitar, já que ele está lá consultando, de informá-lo, de esclarecê-lo, de tirar dúvida. Isso faz parte, então, do autocuidado. Isso faz parte da nossa obrigação como profissionais de saúde, né? Se a gente pensa a faixa etária mais velha, de 65 a 74 anos, a gente vê também que o percentual de necessidade de prótese vem caindo, né, nesses últimos 7 anos, de 2003 para 2010. Prótese marcada era 24%, caiu para 23%, prótese total dupla era 16%, caiu 15%, é uma queda percentual pequena, mas que significa muito em termos absolutos, né? E o CPOD, então, dos idosos de 65 a 74 anos caiu muito pouco, né? A média de dentes cariados obturados caiu muito pouco, de 27,8 para 27,1, mas também porque os idosos têm um número menor de dentes na cavidade bucal, porque eles usam próteses ou porque necessitam de próteses. Então, esses dados epidemiológicos, eles são importantes para a gente saber trabalhar com o nosso paciente, né? Então, o que a criança precisa, o que o adolescente, o que o adulto jovem, o que o adulto e o idoso precisa. Todos precisam de muita atenção, de muita informação para que eles possam se cuidar. Então, a gente fala que o autocuidado, ele é um autocuidado em relação à nossa alimentação, em relação à nossa higiene. É o autocuidado quando a gente busca os serviços de saúde para resolver um problema, uma dúvida, ou manter a nossa saúde. A questão do autocuidado também, ela é muito tranquila, ela é muito clara, a gente consegue visualizá-la muito facilmente no uso de medicamentos, nos hábitos, né? Na questão das drogas e do trânsito. Então, eu consigo ver claramente que esses 7 pontos, melhor dizendo, são os pontos que a gente mais consegue trabalhar com o autocuidado com o nosso paciente, né? Então, quando a gente pensa na alimentação, você vai no nutricionista, o nutricionista te passa uma receita, você vai para casa, mas depois que ele passou essa receita, ele não tem mais controle sobre o que você ingeriu ou não ingeriu. Da mesma forma como a higiene, né? O nosso paciente vai no nosso consultório, nós informamos, demos todas as condições possíveis, objetivas para que ele pudesse se cuidar, mas quando ele vai para casa você não tem nenhum controle se ele fez ou se ele não fez aqueles procedimentos que você dialogou, conversou, discutiu, até, vamos dizer, pactuou com ele, não é? Por quê? São todas as ações que a gente chama, essas são todas as ações de autocuidado, né? Então, essas ações de autocuidado dependem exclusivamente do indivíduo, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que passar a informação, nós temos que voltar, nós temos que fazer o reforço positivo, né? E a gente nunca deve trabalhar com reforço negativo. O reforço tem que ser sempre positivo. O que é o reforço positivo?
voltou e não melhorou a condição de higiene, não melhorou a alimentação, vamos voltar e trabalhar tudo de novo, trabalhar com a informação em menor quantidade, pedindo para a pessoa se colocar, as dificuldades que ela tem em seguir aquele padrão, o que está acontecendo. Temos que estar o tempo inteiro fazendo um reforço positivo. A motivação, ela com o tempo, ela vai perdendo, né? Você já deve ter observado, isso é muito comum mesmo, né? Todo início de ano a gente fala, esse ano eu vou começar, eu vou fazer dieta, eu vou fazer caminhada, eu vou ser um bom professor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou ser um bom profissional, a gente vai ficar cheio de promessas. E com o passar do tempo, essas promessas elas vão se diluindo com o tempo, com o afã do nosso dia a dia, a correria, o aperto, as situações que nos acontecem, as intercorrências da vida, e nós vamos afrouxando, melhor dizendo, esse autocuidado, essas promessas que nós tínhamos nos feito, né? Então, para que isso não vai se esvaindo com o tempo, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo um reforço positivo. Daí que a gente está falando da motivação. O tempo inteiro a gente tem que estar motivando. Sabidamente a gente sabe que as pessoas ficam muito motivadas quando elas passam por uma situação de privação, quando elas passam por uma situação de doença que pode trazer uma sequela muito, muito forte, muito grande mais à frente. Essas pessoas se motivam e elas passam a se cuidar, né? Então, quantas vezes a gente fica sabendo de pessoas que tiveram um AVC, e depois desse episódio, elas passam a se cuidar mais, controlam a dieta, controlam os exercícios físicos, procuram ter uma vida mais tranquila, de alguma forma, e elas seguem à risca isso, né? Eu costumo dizer que a odontologia, como ela não mata tão fácil assim, não é? Então as pessoas, elas vão afrouxando no autocuidado, né? Então a gente tinha que fazer com que essa motivação não perdesse. Igual um paciente sequelado de AVC, ele tem sempre uma motivação para continuar se cuidando, o nosso paciente também tinha que ter essa mesma motivação para continuar se cuidando, né? Então, o autocuidado no uso de medicamentos, né? Você tem que tomar um medicamento, principalmente os pacientes com doenças crônicas, e eles têm que tomar o medicamento. Quem é diabético tem que tomar o medicamento. Muitas vezes tem que tomar insulina 2, 3, até 5 vezes por dia. E ele que toma normalmente. Quando ele começa a ficar adulto e adolescente, ele mesmo já faz a alta administração dessa insulina, não é? Então, os medicamentos fazem parte do elenco de atividades que a gente chama de autocuidado. Os nossos hábitos, né? Se a gente tem os hábitos de roer unha, de fumar, de mascar chiclete, de morder a pontinha da caneta, enfim, os hábitos em geral, né? Esses hábitos fazem parte do nosso autocuidado. Então a gente deveria ter os hábitos mais saudáveis e menos nocivos, né? A questão dos usos de drogas, como por exemplo, cigarro, álcool, que são drogas lícitas, né? Mas tem as drogas ilícitas, né? Por exemplo, maconha, cocaína, são as drogas pesadas, são drogas ilícitas. Então, assim, a gente tem que ter autocuidado para que a gente não faça uso das drogas de forma indevida, né? A mesma coisa no trânsito, né? Você, quando vai atravessar uma rua, se você está sozinho, você tem que olhar para um lado, olhar para o outro, passar na faixa de pedestre. Isso tudo é um autocuidado. Você está preservando o seu corpo, você está se cuidando para você não sofrer um acidente, né? Então você está se cuidando em não usar drogas, se cuidando em relação aos hábitos, e assim, ao buscar os serviços, você está buscando serviços para cuidar da sua saúde. Isso tudo faz parte do autocuidado, então. O autocuidado, então, é esse nosso dia a dia. O autocuidado, então, é essa preocupação que a gente tem de ser bonito, feliz, alegre e principalmente saudável, né? E na odontologia, a gente tem uma técnica para fazer o autoexame da cavidade bucal. Depois de uns anos para cá, nós começamos a perceber que as lesões cancerizáveis, as lesões de câncer bucal, elas são muito mal diagnosticadas por nós dentistas, né? Nós não conseguimos enxergá-las, porque elas não são tão frequentes na cavidade bucal e a gente acaba acaba aprimorando o nosso olhar e elas podem passar batidas, né? Mas então existe toda uma sequência que vocês podem ensinar para que o adulto, principalmente o adulto
a partir dos 40 anos, de 30 anos, independente do sexo, ele possa fazer esse autoexame bucal. Então aqui eu trouxe uns desenhos ilustrativos, vocês podem encontrar isso na internet, eu trouxe depois um site que tem um filminho muito legal da Universidade de São Paulo, que vocês podem acessar, para vocês verem esse filminho de autocuidado, que é bom para passar para o paciente, salva no computador e mostra para o paciente, eu acho que ajuda o paciente a enxergar, né? Então o exame de autocuidado tem essa sequência aí. Primeiro é chegar na frente do espelho, se usa prótese, tirar a prótese, deixa a prótese reservada num cantinho, né? Abre a cavidade bucal com bastante vontade, e aí olha a língua, puxa a bochecha, puxa o lábio, vai então analisar a mucosa bucal, a língua, debaixo da língua, né? O dorso da língua, a parte superior da língua, os dois lados da língua, vai falar aquele ar quando a gente vai no médico olhar a garganta, fala aquele ar na frente do espelho, aquele ar prolongado, e com isso você consegue enxergar bem próximo das amígdalas, e com isso você vai ver o quê? Né? Quando a gente faz o autoexame, a gente quer detectar lesões, a gente quer detectar dentes quebrados, dentes cariados, algum inchaço, algum caroço, algum sangramento, alguma mudança de cor. No autoexame, o paciente tem que ser instruído a observar o que está diferente. Antes era desse jeito? Como é que era antes? Estou achando que está diferente. Então é isso que o autoexame vai nos ensinar, né? O autoexame, então, ele é de inspeção e palpação. Porque depois que o paciente ele acaba de olhar a própria cavidade bucal, ele vai olhar a região do pescoço, do mento, ele vai ver se tem caroço, se ele tem alguma tumefação que chama atenção, se ele tem uma mudança de cor, alguma ferida, alguma úlcera. Então o autoexame bucal e o exame da face, ele é muito importante, principalmente para as pessoas a partir dos 40 anos. Pode ser feito por mulher, pode ser feito pelo homem. É simples, porque faz em casa, só precisa de um espelho, um local bem iluminado, e ele vai olhar, né, vai fazer então a inspeção, e ele vai tocar, vai fazer a palpação. Esse indivíduo, com essas condições, ele consegue fazer o autoexame bucal. Então, da mesma forma como tem o autoexame da mama, a gente tem o autoexame bucal. E muitas vezes a gente não lembra de falar isso para o nosso paciente, né? A gente não lembra de falar com ele que ele pode também nos ajudar no diagnóstico, né? Pelo menos ele pode procurar nos ajudar, ele pode nos auxiliar a encontrar alguma coisa e aí procurar e acessar os serviços de saúde. Por isso que a gente volta lá na frente e fala que o autocuidado, ele está intrinsecamente relacionado com a assistência, com o acesso aos serviços de saúde, com a qualidade desses serviços de saúde. Porque se o paciente, no momento de autoexame bucal, ele detecta alguma normalidade, o serviço tem que estar pronto para recebê-lo. Não é? É uma incoerência nossa falarmos de autoexame bucal, mas se a gente não consegue depois acolhê-lo no momento que ele tem dúvida, que ele nos procura para entender o que está acontecendo com ele. Não é? Então, o autoexame bucal, ele responde à nossa necessidade de fazer com que o paciente busque constantemente o serviço. Mas para que ele busque constantemente o serviço tem que estar sempre disponível para ele. Né? Eu trouxe aí embaixo, então, um site que vocês podem consultar da Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo, e lá tem um filminho, talvez no YouTube também tenha. Esse filminho que ensina um indivíduo, não são ilustrações, é um indivíduo mesmo, é uma pessoa, um rapaz, fazendo autoexame de saúde bucal. É muito legal, porque é ilustrativo, é simplesinho, é rápido e dá para a gente passar para os pacientes e fica uma forma de trabalhar com a educação em saúde mais lúdica, mais agradável, o paciente se encontra ali naquela situação e ele acaba que aprende mais do que talvez se nós falássemos sem esse recurso. Não significa que a gente tem que ter esse recurso o tempo inteiro para estar trabalhando as nossas questões de informação, de educação em saúde com o nosso paciente. Mas muitas vezes essas coisinhas dão um upgrade, dão uma modificada e muitas vezes o paciente pode gostar. Ok? Eu queria então agradecer a vocês por terem me ouvido, me coloco à disposição.